Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Corinthians por 2-0 contra o Palmeiras. Clássico paulista, jogo muito pegado, com muita pressão, era importantíssima a vitória para os dois lados, né? Para o Corinthians nessa briga contra o rebaixamento e para o Palmeiras nessa briga pelo título. O Corinthians acabou se dando melhor e eu vou fazer a análise aqui completinha, beleza? Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Primeiro falar como é que foram marcados os gols da partida. Primeiro gol da partida foi marcado pelo Garro. Lance que vem um cruzamento para a área, um cruzamento do Yuri Alberto. Era um cruzamento que buscava o Mateuzinho, mas ele não chegaria na bola. O Caio Paulista poderia ou só proteger e deixar sair em tiro de meta, mas aí eu acho que seria arriscado. O ideal ali era ele só tirar para escanteio, cara. Chutava para escanteio e acabou a jogada ali. Ele acaba tentando fazer um corte mais difícil para deixar a bola em jogo. A bola cai no pé do Mateuzinho, ele rola para trás e o Garro chega finalizando. Eu queria destacar que os dois gols do Corinthians devem-se muito ao gramado da Arena do Corinthians, tá bom? Porque é um gramado que é muito molhado, é um gramado que dá pra ver que a bola acelera muito, cara. E os dois gols tá vinculado com isso. O chute do Garro é um chute que nenhum goleiro do mundo pegava essa bola na velocidade que foi e com ela acelerando com o gramado molhado. E o segundo gol vem um lançamento do Garro que em circunstâncias de um gramado que prende um pouquinho mais a bola, o Everton pegaria a bola. Porém, que nem eu falei, o gramado da Arena Corinthians faz o jogo acelerar, a bola correr. E aí ele acabou perdendo o tempo da jogada, o tempo da bola, sobrou pro Yuri fazer o 2-0 e matar ali o clássico. Então os dois gols diretamente relacionados com o gramado da Arena Corinthians. E é um gramado espetacular, por sinal. Principalmente no segundo. É muito nítido que o Everton não teve a noção do, de como é que a bola seria a trajetória dela, né? E aí acabou se perdendo e saiu o gol do Yuri. E na primeira, justamente a bola acelerando, né? E o segundo, que nem eu falei, é um passe do Rodrigo Garro, uma virada de jogo. Ficou muito esticado, o Everton achava que dava para chegar, não deu. E aí o Yuri fez o 2-0. Vamos aqui para os destaques individuais, começando pelo lado do mandante, o Corinthians. Vitória importantíssima nessa luta contra o rebaixamento. Dá muita moral vencer um clássico contra um postulante ao título, né? O Palmeiras. Hoje tem jogo do Botafogo. O Palmeiras vai ter que zicar muito o Botafogo nesse jogo contra o Vasco, né? Outro jogão. 2 dias seguidos com dois clássicos importantíssimos, tanto na parte de cima da tabela quanto na parte de baixo, né? Enfim. Começando pelo gol, o Hugo, cara, o Hugo não foi muito exigido, tá bom? O Palmeiras teve mais a bola, o Palmeiras criou mais finalizações, inclusive, cara, teve um negócio na transmissão putz, como é que eu posso descrever? Que ficava toda hora falando, Palmeiras muito superior, jogando muito melhor. Só que parece que os caras nunca viram um clássico, velho. Futebol é assim, ainda mais em clássico. Você não precisa ter um futebol bonito, você não precisa envolver o adversário. Você só precisa ser eficiente. E foi isso que o Corinthians foi. Era uma postura claramente do Corinthians de se defender muito bem, não à toa já vai com três zagueiros, vai com o Hugo ao invés do Matheus Bidu, justamente para ter um lateral que defende melhor nesse confronto direto com o Estevão, e deu certo. O Estevão não criou nada, então é muito mérito do Ramon Dias na escalação também. No outro lado, usou o Mateuzinho pela velocidade e deu certo também, criou oportunidades utilizando esse artifício. Então, a escalação perfeita do Corinthians. As escalações em posições que poderiam ir outros jogadores, os que foram escolhidos corresponderam muito bem. E assim, o Palmeiras teve mais a bola, o Palmeiras criou mais. Daqui a pouco eu vou trazer as estatísticas e isso vai ficar ainda mais nítido. Mas o futebol é assim, cara, é eficiência. E o Corinthians tem na frente o Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Então você não pode dar espaço. Ainda mais pelo momento que o Yuri tá vivendo. Eu diria que é o melhor momento da carreira do Yuri. Lógico, teve bons momentos no Inter, no próprio Zenit, no Santos, mas o momento que ele tá vivendo no Corinthians desde que o Memphis chegou é espetacular. Eu acho que eu já comentei aqui no canal, mas vou comentar de novo. Se ele continuar jogando assim, até o meio do ano que vem, no máximo, ele vai voltar a ser convocado para a seleção brasileira, tá bom? E com méritos, beleza? Porque ele tá jogando muito, cara. É espetacular o que o Yuri tá jogando e é muito pela formação do Ramon Dias. Porque o Yuri, quando jogava, sendo esse centroavante sozinho lá na frente, fazendo pivô, segurando o zagueiro, sofria pra caramba. Agora, num Corinthians que tem mais opções de ataque,
O adversário tem que ficar esperto com o Memphis, com o Garro, e aí deixa mais espaço pro Yuri, e o Yuri ataca muito bem as costas das defesas também. Ele é muito rápido, muito esforçado e vem conseguindo corresponder. Desde que o Memphis chegou, aumentou demais o nível dele. Não acharia exagero se, lógico, já saiu essa convocação, mas para a próxima, se ele fosse convocado, não acharia exagero, tá bom? Pelo que ele tá jogando, mas lógico, tem que manter a regularidade e manter esse nível que ele tá jogando, porque é realmente espetacular. Eu tava falando do Hugo, acabei puxando tudo isso daí, né? Mas enfim, teve uma defesa no início, no chute do Flaco Lopes e um chute de fora da área do Gabriel Menino, enfim. Mas nada muito milagroso assim do Hugo, não, tá? O Palmeiras não conseguiu transformar em grandes chances. A linha de defesa do Corinthians, cara, eu nunca vou achar o Gustavo Henrique uma boa opção, tá bom? Porque o Gustavo Henrique é literalmente só a altura. É um cara que não é rápido, é um cara que não é bom tecnicamente, e ele só tem uma boa bola aérea. Eu não acho que isso seja o suficiente. Eu não vou nem falar só o Corinthians, mas qualquer time grande assim, é, do Brasileirão, eu não acho que o Gustavo Henrique seja o suficiente, beleza? Em compensação, o André Ramalho e o Félix Torres eu acho excelentes opções. Acaba que perde um pouquinho na saída de jogo usando o Félix na esquerda, porque ele é destro. Então, se alguém fechar o passe da perna direita dele, ele vai usar a esquerda e aí perde a qualidade, tá bom? Então, falta um zagueiro canhoto nesse elenco do Corinthians. O André saiu no intervalo? Saiu no intervalo, né? Que entrou o Raniel entrou muito bem, tá bom? Mas, de novo, eu queria destacar aqui, não acho que o Gustavo Henrique seja o suficiente. O Corinthians ganhou? Ganhou. Mas a longo prazo eu acho que o Gustavo Henrique não é zagueiro pro Corinthians, tá bom? Eu acho que o Kaká correspondeu muito bem. É, Superou muito as expectativas que eu criei. Eu acho que ele é titular. Pra mim, o trio de zaga titular hoje do Corinthians é o Kaká, o André Ramalho e o Félix Torres. E aí o Kaká pela esquerda, o André pelo meio e o Félix Torres pela direita. Eu acho que o melhor Corinthians da temporada é um Corinthians realmente com três zagueiros, beleza? Os alas, que nem eu falei, teve a utilização do Hugo. Normalmente o Bidu é o titular, mas aí é uma mudança visando exatamente esse jogo contra o Palmeiras. Vai enfrentar o Estevão, que é uma das grandes promessas não só do Palmeiras, não só do Brasileirão, mas do mundo. No geral, é um ponta muito habilidoso, não à toa já vendido por milhões para o Chelsea. E aí foi a utilização do Hugo, justamente porque o Hugo ele defende melhor que o Bidu. Ele ataca menos do que o Bidu. Mas como você já tinha o Mateuzinho que ataca muito, usou o Alex Santana, que é um cara que chega e finaliza bem à frente. Nem precisou fazer isso, ficou mais voltado na parte defensiva. Mas ainda tem o Garro, ainda tem o Yuri, ainda tem o Memphis. Ele utilizou o Hugo justamente para esse confronto direto com o Estevão. E deu muito resultado. Não à toa, metade do segundo tempo, o Estevão já saiu. E o Estevão acho que não deu um único chute a gol. Tinha uma aposta minha, inclusive nisso, do Estevão e do Yuri. E o Estevão ficou apagado nesse jogo. Enfim, do outro lado, o Mateuzinho foi muito bem, tá bom? Marcou bem, atacou bem. O gol do Garro é uma assistência dele. Teve uma jogada que ele ataca as costas da defesa, dá um passe pro Yuri, que finaliza muito bem de esquerda para uma grande defesa do Everton. Então, os dois laterais foram muito bem. O Hugo defensivamente anulou o Estevão e o Mateuzinho do meio para frente foi muito bem. Também não sofreu muito com o Felipe Anderson, e nem com o Dudu, tá bom? No meio de campo, o José Martínez, espetacular, que nem eu comentei logo no início dele no Corinthians. O José Martínez não tem nada demais, tá bom? Um jogador muito comum com a bola nos pés. Mas é um cara que é muito raçudo, cara. Ele joga justamente por essa raça dele. É um cara que se esforça pra caramba. E no gol do Yuri, foi no gol do Yuri? Acho que foi no gol do Yuri. É ele que rouba a bola pra terminar na assistência do Garro pro Yuri. E é um roubo de bola espetacular, cara. Porque o tempo de bola não era pra ele. Ele dá um jeito, dá uma narigada ali na bola. E dá a sequência da jogada que termina no gol do Yuri. Então, assim, o José Martinez jogou muito bem. E um Corinthians tendo três zagueiros e tendo Martinez, além de dois alas, e podendo escolher um defensivo, dependendo do jogo, é um Corinthians que está muito bem protegido. E aí do meio para frente você utiliza os outros jogadores. Mas enfim, o Martinez correspondendo muito no Corinthians. Com a bola no pé, não tem nada demais, tá bom? Talvez o Ranielli seja melhor que ele, o Alex Santana melhor que ele, o Carrijo melhor que ele, o Bidon melhor que ele. O próprio Rian melhor que ele, mas nesse quesito da raça, nesse quesito da vontade, é impressionante. É por isso que ele joga os 90 minutos e é titular do Corinthians. Então, a raça é muito importante, ainda mais nesse tipo de jogo, ainda mais nessa situação do Corinthians,
tá bom? Então o Martinez foi um grande destaque no jogo. O Alex Santana eu achei discreto, tá bom? Marcou bem, mas não chegou bem à frente, que é uma característica dele desde o Botafogo, o Atlético Paranaense, mas dessa vez discreto. O Garro, muito bem, é ele que dá assistência pro gol do Yuri e é ele que faz o gol. No momento que o jogo, que nem eu falei, o Palmeiras tinha a bola, o Palmeiras construía mais as jogadas, mas não conseguiu transformar em chances claras. E nesses contra-ataques, nesses espaços deixados pelo Palmeiras, o Garro foi eficiente, fez um golaço, um chute indefensável, justamente que nem eu destaquei no início, gramado molhado, nenhum goleiro do mundo pegaria essa bola. Lógico, talvez um Courtois da vida, mas aí é caras que realmente. Enfim, era um chute muito bom. E no ataque, o Memphis, cara, o Memphis não fez um grande jogo, ficou abaixo do que eu esperava, mas só de ter um Memphis ali, você já tira a concentração total da defesa do Palmeiras, no Yuri e no Garro, porque todo mundo sabe da qualidade do Memphis. Jogador que era o camisa 10 da Holanda, Atlético de Madrid, Barcelona, enfim, ninguém precisa aprofundar na carreira do Memphis. E aí, só dele jogar, você já coloca uma pulga atrás da orelha da defesa do Palmeiras. E aí o Yuri aproveitou os espaços da defesa do Palmeiras, deixados justamente por estar concentrados no Memphis, beleza? O Memphis em si não foi bem. E em compensação, o Yuri aproveitou os espaços que a defesa do Palmeiras deixou. Eu já vou adiantar aqui pra mim, o craque da partida pra mim é o Yuri Alberto. Eu sei que o Garro fez gol e deu assistência, o mais natural seria ele ser o craque da partida. Mas eu realmente estou impressionado com o que o Yuri vem jogando. De novo, se ele manter essa regularidade dele por pelo menos mais uns 4, 5 meses, pra mim é jogador de seleção brasileira, tá bom? Porque o que ele tá jogando é uma enormidade. Ele dá assistência, ele faz gol, ele corre pra caramba, ele volta pra defender, ele dá carrinho, ele corre. Porra, o que o Yuri tá jogando é um absurdo, cara. Para mim é o melhor jogador do Corinthians no momento. Eu sei que nem eu falei, montou todo um esquema que se defende bem e tem jogadores de qualidade do meio pra frente. Esse Corinthians, se manter a maioria dessas peças, desses jogadores, pra temporada que vem, eu acho que é um time que pode brigar por título, tá? Enfim, tá nessa situação porque começou muito mal e os reforços vieram só no meio do campeonato. Mas agora, mantendo essa base de time, é um time que promete muito pro ano que vem, tá bom? Tudo bem que não vai jogar Libertadores, se bobear nem Sul-Americano, mas para um brasileiro, talvez na parte de cima da tabela. Enfim, o Yuri espetacular, jogou demais. Entraram o Romero no lugar do Yuri já cansado, o Ranielli no lugar do André Ramalho, saiu machucado, se eu não me engano. O Carrijo entrou no meio de campo, no lugar do Alex Santana. O Bidu no lugar do Hugo, principalmente porque já tinha cartão. E também o Bidon no meio de campo, tá bom? No lugar do Depay. Enfim, que aí é para ter mais capacidade defensiva. Do lado do Palmeiras, o Everton fez uma partida horrível, não tem muito o que falar. É, Até fez a defesa no chute do Yuri, que eu falei, que foi muito bom no chute de esquerda dele. Mas um segundo gol ele foi muito mal, não tem muito o que falar. Eu acho que ele mesmo sabe que ele falhou no gol do Yuri. Acho que todo mundo. Ficou nítido que o Everton falhou nesse segundo gol do Corinthians. Ele tentou adivinhar a trajetória da bola para antecipar o passe do Garro. Que nem eu falei, a bola acelera nesse gramado do Corinthians. Ele perdeu o tempo da jogada e o Yuri fez 2-0, tá bom? Então, o segundo gol do Corinthians é muito na conta do Everton. O Caio Paulista fez uma partida horrível. O primeiro gol é muito na conta dele. Então aqui eu já citei os dois gols do Corinthians. Analisando só pelo lado do Palmeiras, dois gols evitáveis. Se o Caio Paulista corta para escanteio, acabou a jogada. Não tinha nem finalização do Garro. E se o Everton fica no gol ou acerta a trajetória da bola, também não era gol. Então assim, os dois gols totalmente evitáveis analisando o lado do Palmeiras. Beleza? E clássico é decidido nos detalhes. Por isso estou falando desse 2-0. No meio de campo, é, do meio pra frente o Rios não conseguiu criar muito, no geral não fez um grande jogo, nem o Aníbal. O Veiga deu alguns bons passes, mas não conseguiu ser decisivo. O Estevão um drible ou outro, mas nada muito perigoso. O Felipe Anderson em alguns momentos mostrou uma boa qualidade de passe nessas triangulações com o Caio Paulista, mas não resultaram em nada muito perigoso. E o Flaco também só deu um chute no primeiro lance do jogo, depois sumiu. Entraram o Vanderlan no lugar do Caio Paulista, mas aí é 6 por meia dúzia. São dois jogadores que nenhum é muito acima da média, dois jogadores parecidos, porque os dois são muito rápidos, os dois erram muito tecnicamente. Então aqui é literalmente 6 por meia dúzia. A diferença é que o Vanderlan é um pouquinho mais novo. Entrou o Dudu na esquerda, eu achei que o Dudu entrou bem.
tá? Eu achei que criou mais por esse lado esquerdo, com finalização, cruzamento, deu mais perigo. Entrou o Rony, e aqui é uma questão de elenco mesmo do Palmeiras. Se tirar o Flaco e colocar o Rony, pra mim é um erro, porque assim, já era um Corinthians todo lá atrás, com 1-0. Com 2-0, mais ainda, porque nem eu falei, a linha de três zagueiros, aí vem dois volantes, depois ainda tirou o Memphis, colocou mais um volante, aí dois laterais, sendo que um só joga porque defende muito bem. Então é um Corinthians que estava moldado para se defender e contra-atacar, desde que começou a partida. Fez 1-0, mais ainda. Fez 2-0, mais ainda. Você tirando o Flaco e colocando o Rony, você ganha velocidade. Mas se o Corinthians está todo lá atrás, você não precisa de velocidade. Você precisa de drible e de jogador que finaliza bem, para aproveitar as oportunidades. Talvez uma boa bola aérea. O Rony não tem uma boa bola aérea, no máximo vai dar uma bicicleta. E tem a velocidade. Só. Então o Rony é um jogador de transição. O Rony é um excelente jogador quando você joga em contra-ataque, porque ele é muito rápido. Agora, o Corinthians todo montado lá atrás, o Rony entra e ele vai ficar perdido, não vai nem saber onde é que ele tem que ir. É questão de característica do jogador. Então achei um erro colocar o Rony. Tudo bem que o Flaco estava mal na partida, mas aí que nem eu falei, é uma questão de elenco, não tem nenhum outro centroavante que o Palmeiras possa usar. E aí é uma questão para a próxima temporada. Você tem o Flaco, nesse momento que você precisa pressionar. Tirou o Flaco, o Rony não é esse tipo de jogador, por característica, é um cara de velocidade. Então, falta um centroavante reserva à altura do Flaco no elenco do Palmeiras. Entrou o Maurício, a entrada do Maurício eu acho uma boa, só que saiu o Estevão para a entrada dele eu acho um erro muito grande. Tirava, depois até entrou o menino no lugar do Aníbal, mas tirava o Aníbal, colocava o Maurício. E aí você coloca o Rios preso de primeiro volante, o Veiga e o Maurício jogando juntos e o Estevão aberto pela direita. Você tirar o seu principal jogador nunca vai ser uma boa alternativa, ainda mais precisando da vitória. Eu acho que assim, o Abel tem muita moral no Palmeiras, lógico, mas eu acho que ele mexeu mal, tá bom? Principalmente nesse quesito de tirar o Estevão e de colocar o Rony. Que nem eu falei, o Rony em jogo de contra-ataque é uma boa. Você tá jogando um ataque contra defesa, praticamente, com o Corinthians lá atrás, não acho uma boa ideia a utilização do Rony. E o Gabriel Menino entrou bem, finalizou na trave, deu outros chutes também, entrou bem, tá? Mas, que nem eu falei, se você quisesse usar o menino, prendia ele de primeiro volante e aí o Maurício e o Veiga. Mas não podia tirar o Estevão. Tudo bem que o Maurício e o Veiga são jogadores muito parecidos. Meios de criação, canhotos. E aí é difícil jogar um do lado do outro. Porque os dois, que nem eu falei, os dois gostam de jogar mais caindo para a direita e cortando para o meio. Por serem canhotos. Mas aí algum dos dois faz um sacrifício caindo mais para a esquerda para o Estevão continuar no time. Tirar o Estevão nunca vai ser uma boa opção, tá bom? Enfim, é isso. Estatísticas: 6 chutes do Corinthians sendo 4 a gol, 17 do Palmeiras sendo 4 a gol. Posse de bola 59 Palmeiras, 41 Corinthians, que nem eu falei no início do vídeo, cara. O futebol é efetividade. Eu, eu torço pro Grêmio. O Grêmio é na minha visão, é um grande exemplo de um time que não gosta de futebol bonito, só se defende contra-ataque e usa a qualidade dos jogadores. É muito pouco, é muito pouco. Mas se dá resultado, como foi o caso do Corinthians, perfeito. O problema é quando não dá resultado, tá bom? Então, a estratégia do Corinthians deu certo e é isso que interessa. Se é bonito ou não, tanto faz. Os números provam por si só. O Palmeiras deu o quê? Praticamente o triplo de finalizações que o Corinthians e chutes a gol terminou empatado. É efetividade. O Palmeiras não criou tantas chances claras, tá bom? As defesas do Hugo foi um chute no início do Flaco, que se ele tomar é um frango. É, Nada assim muito difícil. Do Everton teve um chute do Yuri, que é uma defesa espetacular num chute de esquerda. Então, assim, Palmeiras chutou, 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 teve posse de bola, escanteio, 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 mas em chances claras talvez fosse mais fácil sair um 3-0 Corinthians do que um 2-1, entendeu? Justamente por isso, faltou a criação de chances claras. E eu acho que o que mais faltou é uma peça de reposição pro Flaco. E que nem eu falei, entrando o Rony, ele vai ficar perdido nesse sentido de um ataque contra defesa. Se for um contra-ataque, jogar você se defendendo e usando a velocidade, é uma boa. Com o adversário montado lá atrás, ele vai ficar perdido. Então, só para completar aqui, ó, 18 chutes do Corinthians, 18 faltas, tendo 2 amarelos, 13 do Palmeiras, tendo 3 amarelos. Escanteios 9-2 Palmeiras. Enfim, o Palmeiras teve mais a bola, o Palmeiras construiu mais as jogadas.
E é por isso que dá aquela ilusão de que foi melhor, que nem eu falei na transmissão, falou. Ah, o Palmeiras muito melhor. Se fosse muito melhor, tava 2-3-0. Se você tem mais a bola, finaliza mais, tem mais escanteios, mas não tá ganhando, você não é muito melhor. Você não é nem melhor. Você no máximo tá bem na partida. Você é melhor na partida quando você converte em gols. Se você não converteu, você só tá bem. Então, assim, o Palmeiras conseguiu gerar volume de jogo, mas não transformou em chances claras. E o Corinthians se defendeu muito bem com essa linha de três zagueiros. Depois, com a entrada do Raniel, ele desconfigura três zagueiros, mas tendo o Raniel e o Martinez, você tem dois volantes de muita pegada na marcação. Usou os alas muito bem defensivamente, explorou a velocidade do Mateuzinho também. Então, assim, o Corinthians fez uma estratégia perfeita. Não foi um futebol lindo, maravilhoso, mas foi um futebol muito eficiente. E o que interessa é isso, né? 3 pontos para o Corinthians. Com esse resultado, o Palmeiras na segunda colocação com 61 pontos. Hoje tem Botafogo e Vasco. Se o Botafogo vence, essa margem vai para 6 pontos. Já vira 2 rodadas. E aí vai faltar 6 rodadas para o final. É, Então é um resultado que vai fazer falta para o Palmeiras lá na frente, né? E pelo lado do Corinthians, 13ª colocação com 38 pontos. Não vai cair. Eu tô falando aqui há um tempão. Fluminense, Grêmio e Corinthians, quando os três estavam ali embaixo. Quando o Fluminense era lanterna, inclusive, eu já tava falando. Não vai cair. E não vai, porque assim, tem muito time pior, né, cara? O Goianiense é muito pior. O Cuiabá é muito pior. O Juventude fez a burrada, na minha visão, de demitir o Jair Ventura. O Juventude em 2 jogos seguidos. Meteu 3 gols no Palmeiras e 2 gols no Flamengo. Fez o mais difícil, que é fazer gol nessas equipes. Só que defensivamente foi horrível, né? Tomou 9 gols. E aí demitiu o Jair Ventura. Logo na sequência da demissão, toma 3-0 em casa do Fortaleza. Então acho que essa demissão vai pesar muito para essa reta final do Juventude. O Paranaense ganhou do Cruzeiro, era só ganhar do Vitória que dava uma tranquilizada, foi lá e perdeu. E o Bragantino jogando em casa contra um Cuiabá que é horrível, foi lá e empatou em casa também. Então assim, o Bragantino e o Atlético Paranaense não se ajudam e o Juventude se complicou demitindo o Jair Ventura. O Criciúma tá aqui perto também, mas o Criciúma tem um futebol melhor, se defende melhor, jogando em casa é muito bem, fora de casa surpreende adversários, né? Empata com o Botafogo, ganha do Grêmio. Enfim, eu acho que do 16º para baixo são os que têm mais chance de rebaixamento. O Vitória embalou aqui, meteu 3 vitórias seguidas, espetacular. Contra o Bragantino, o Paranaense fora, então acho que o Vitória não cai por essa fase, mas o futebol é muito dinâmico, né? Se uma equipe aqui, tipo um Vitória, até do Grêmio para baixo, embala 3 derrotas seguidas, meu amigo, vai ficar lá embaixo até o final. Então, assim, futebol é muito, muito resultado, não adianta. E aí, ó, o Corinthians embalou 3 vitórias seguidas, não cai. Enfim, o Fluminense também não é time pra cair. Tem que ver se a reta é final. Mas eu acho que do Juventude pra baixo já foi. É, E ele, o Criciúma, Bragantino e o Atlético Paranaense. Acho que ficou nessa briga por essa última vaga, tá bom? E é isso. Lógico, tem que ver se o Juventude vai reagir ou não. Mas, no mais, é isso. Foi esse o vídeo, gostou? Deixa o like, não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo também pra você quem foi o craque da partida. Que nem eu falei, pra mim foi o Yuri Alberto, tá? E de novo, se ele manter esse nível, daqui a alguns meses ele tá na seleção brasileira. E pra mim com mérito. É... Mas também poderia ser facilmente o Garro, o craque da partida. Mas eu tô com o Yuri, beleza? Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida e o que você achou desse clássico paulista. Foi esse o vídeo, valeu e falou.